Não é em vão que Curitiba é considerado por muitas pessoas uma cidade modelo, e uma viagem até lá deixará isso escancarado para você. Ruas limpas e organizadas, bom transporte público, verde para todos os lados e preços camaradas, fazem parte do dia a dia da população e conquistam os turistas. No quesito atrações, uma viagem a Curitiba também não decepciona. São tantos parques, museus, espaços culturais, construções peculiares, bons bares, restaurantes e cafeterias. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui no canal novamente. Eu sou o Fábio Rios e você está no canal Vendronear. Hoje nós vamos conhecer Curitiba, só que você vai saber como andar em Curitiba em meio-dia, apenas metade de um dia, e vamos explorar tudo que essa cidade tem para fornecer. Já chegamos aqui na Estufa, no Jardim Botânico da cidade, e é por ela que a gente vai começar esse vídeo. Bora lá, Vendronear! Um dos principais pontos turísticos mais visitados de Curitiba, inaugurado em 1991, criado à imagem dos jardins franceses, estende seu tapete de flores aos visitantes logo na entrada. A Estufa, em uma estrutura metálica, abriga espécies botânicas que são referência nacional, além de uma linda fonte de água. O parque, com 245 mil metros quadrados de área, é repleto de jardins floridos, bons cantinhos para piqueniques e vários cenários para lindas fotos. Aqui é o início e a entrada aqui da Estufa. A Estufa já está aqui. E você tem um ambiente cheio de flores, até o perfume das flores é muito agradável. Além do visual, né? É um prazer para os olhos assistir isso daqui. Tem um chafariz aqui também, olha que legal, que dá mais um toque para o lugar. Olha aqui, chafariz aqui. Eles têm uma árvore de Natal ali, mas a Estufa tá ali, bora lá. O parque possui quadras de tênis e uma pista de bicicleta velocista. Agora, vamos conhecer o interior da Estufa. Chegamos de verdade agora na Estufa e agora a gente vai conhecer essa maravilha da arquitetura. Bora lá. A minha amiga Luísa me deu. Tchau, beijo. Ó, lá Paulo Lúcio. São 2 andares aqui na Estufa. É um ambiente pequeno, são 400 metros quadrados, mas com tanta gente você não consegue nem ter a percepção desse tamanho todo, porque é relativamente pequeno. E aí você tem várias espécies de plantas, como a bananeira, que aliás a gente viu muita bananeira quando a gente veio aqui a bananeira, pelo caminho na estrada, teve muita bananeira. Quilômetros e quilômetros de bananeira. Além da Estufa, você tem a Galeria das 4 Estações. Você tem um café aqui na Galeria do Senac. Quem mantém essa galeria é o Senac. E aí você vê, olha que coisa bonita. Super bem cuidado. E essa galeria, ela faz meia volta em volta do Jardim Botânico, em volta da Estufa do Jardim Botânico. Do Jardim Botânico até a Torre Panorâmica, que é essa daqui, que vocês vão ver aí com o drone, exatamente a mesma vista que vai aparecer. Custa R$6 e criança de 5 a 8 anos paga R$3. E crianças abaixo de 5 não pagam. Só que tem uma observação, você precisa agendar. Eu vou deixar aqui no link, vou deixar aqui o endereço para você fazer esse agendamento, tá? Mas é isso. Eu vou mostrar as imagens aqui do drone para vocês saberem exatamente como é a vista lá de cima. Bora lá.
Ópera de Arame é mais uma atração aqui do canal que eu vou trazer aqui pra vocês. Foi R$15 a entrada e crianças até 4 anos não pagam. Olha que legal. Tem uma pedreira ali, ó. E uma cachoeirinha. E aqui que é a Ópera de Arame. Vamos conhecer por dentro. Entre lagos, vegetação típica e cascatas, numa paisagem singular, faz parte do Parque das Pedreiras, juntamente com o Espaço Cultural Paulo Leminski, cenário de grandes eventos desde 1989 e pode abrigar ao ar livre 20 mil pessoas. O local foi palco da Noite Mágica de 4 de abril de 1993, na festa de 300 anos de Curitiba, no concerto do tenor catalão José Carreiras, com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Quando você visita a Ópera de Arame, você tem a oportunidade de entrar aqui e ver como que é um concerto, ó. Aqui é onde fica o público, então todo o público fica aqui e todo o concerto ali, ó. Os violinos, os pianos, os trombones, sei lá, né? Eu também não entendo muito dessas coisas não, mas é muito bonito aqui, olha. Esse teto aqui também, a estrutura é espetacular, espetacular. E aí você pode visitar, pode conhecer, ó, o pessoal andando lá no palco. É muito legal, acho que vale muito a pena você vir aqui e conhecer. Depois do Jardim Botânico, acho que esse aqui é o segundo que eu mais indico aqui em Curitiba. Aqui na Ópera de Arame você pode almoçar também, tem um restaurante que fica debaixo das arquibancadas da plateia, da plateia. E aí você pode almoçar aqui. E se você ainda quiser, você pode ir de frente pro lago. Olha que vista legal. Parque Itaguá, mais uma atração aqui de Curitiba, entre todos os parques que Curitiba proporciona às pessoas. Isso é bem legal. A área verde dessa cidade é maravilhosa. E pelo que eu entendi, lá atrás você vai ter a vista como se fosse para um cânion. Tem uma cachoeira e tem uma pedreira. Bom, vamos lá ver. Esse parque proporciona um dos mais belos momentos de pôr do sol da cidade de Curitiba, quando a chuva dá uma trégua para os moradores e as nuvens abrem caminho para a luz do sol. É no Parque Itaguá que os curitibanos correm para apreciar o entardecer. Do alto do mirante de 65 metros, à beira de uma antiga pedreira, visitantes têm a oportunidade de contemplar o espetáculo emoldurado por 235 mil metros quadrados de área verde. Museu Oscar Niemeyer. Esta maravilha aqui, vocês vão ver com o drone as imagens de fora, é super bonito. Hoje está tendo uma obra dos gêmeos, artistas plásticos. Só que não é do nosso interesse, a gente não vai conhecer hoje porque a gente está muito corrido. A gente já vai sair daqui e ainda ir para o centro histórico. E agora são 17h27. Então para fazer tudo isso daí em 6 horas é quase um milagre. Mas a gente está, ó, correndo para conhecer tudo. Então vem conhecer Oscar Niemeyer, o museu. O formato inusitado fez com que o museu Oscar Niemeyer ganhasse entre os moradores o apelido de Museu do Olho. Projetado pelo arquiteto e artista que dá o nome ao museu, o MON é o melhor espaço dedicado à arte na cidade de Curitiba. O Museu do Olho dispõe de acervos permanentes e também de mostras itinerantes. A entrada tem custo de R$20 a inteira. Toda quarta-feira o acesso é gratuito. O Largo da Ordem é o ponto onde teria começado a cidade de Curitiba. Foi ali, naquelas ruas de pedra, que nasceu a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Um século depois, a vila ganharia destaque e também o nome de Curitiba. O local foi o ponto de grande movimento comercial. Hoje, os prédios que datam deste período ainda abrigam comércios agitados e alguns traços da história local. Todos os domingos acontece no Largo da Ordem uma disputada feira especializada em gastronomia e antiguidades. É um programa obrigatório para quem for passar um final de semana em Curitiba. Aproveite para se deliciar com os quitutes
de feira e ainda sair com uma raridade de lá. A região do centro histórico é repleta de lojinhas, bares e restaurantes, além de ser o Memorial de Curitiba. O local fica bastante agitado ao anoitecer nos finais de semana. Ótimo por uma cervejinha. Bom pessoal, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado das dicas e, não menos importante, não deixe de visitar o Hard Rock Café, uma variedade de comida e super temático. Certo pessoal, até a próxima, fiquem com Deus e vem dronear!